Segurança pública é um dos principais temas de campanha. O Anuário de Segurança Pública, divulgado nesta semana, deu elementos para os candidatos formularem as suas políticas. Houve redução nas mortes violentas intencionais. Em compensação, feminicídio e a letalidade policial cresceram. Para falar sobre os dados do anuário e a influência que eles podem ter na campanha eleitoral, o jornal Jovem Pan recebe Eurobento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Doutor Euro, boa noite, bem-vindo, é um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Boa noite, Nelson, boa noite a quem nos ouve, a quem nos assiste, uma honra estar aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco desse anuário. É isso aí, doutor Eurobento Maciel, conhecido na comunidade jurídica como Eurinho, não é isso? Honrando aí o nome do pai, Eurinho. Doutor Euro, isso mesmo. Fala pra gente qual a sua análise a respeito da importância desse tema nas eleições, segurança pública, que no ano passado passou a ser o assunto de maior preocupação dos brasileiros, e agora com essas peculiaridades que a gente vê no anuário, né? Aumento de feminicídio, letalidade policial. Como você projeta esse assunto nas eleições desse ano? Eu acho que, é evidente que todos os candidatos irão tratar do assunto, porque, como você mesmo disse, a preocupação do brasileiro é essa, né? Agora, dentro desse contexto pré-eleitoral que nós estamos, por mais que os candidatos, às vezes, uns venham com bravatas, né, verdadeiras mágicas, nós vamos transformar o país. Não, o nosso problema ele é um pouco mais embaixo, né? Por mais que tenhamos realmente um resultado aqui nesse anuário que revela uma diminuição, sobretudo no índice de mortes violentas, né? Isso afastando-se a morte decorrente de ações policiais e os feminicídios, mas no resto, o nosso problema criminal ele não é uma coisa que vai ser resolvida num passe de mágica. Nós precisamos de medidas de base para resolver a criminalidade violenta como um todo, né? Então não é uma lei que vai solucionar o problema, não é um conjunto legislativo que vai solucionar o problema. Nós precisamos investir em educação, precisamos investir em melhorias básicas para as comunidades carentes, para evitar que o jovem de hoje se transforme no criminoso de amanhã, que lamentavelmente é o que acaba acontecendo ainda hoje no nosso país. Para a conversa, o nosso colega, o Cristiano Vilela, vai te fazer a próxima pergunta. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Falando sobre segurança pública, nós temos aí todas as pesquisas de opinião que demonstram que a grande preocupação do brasileiro ela está na segurança pública. E muitas vezes a gente percebe ali algumas avaliações, algumas análises, alguns índices que até demonstram uma certa diminuição com relação a um determinado ponto ou a outro ponto. Na sua visão, a que se relaciona isso? Quer dizer, por que a sociedade eventualmente não consegue perceber uma melhora, eventualmente, na segurança pública e por que a sociedade acaba sentindo esse como um problema tão complexo que ultrapassa, inclusive, os tradicionais saúde e educação, que historicamente são os principais pontos aí de atenção por parte do eleitorado brasileiro? Vamos lá. Sobre um primeiro aspecto, por que a sociedade se vê nesse problema da segurança pública, na sociedade como um todo? Porque saúde, você vai precisar dela quando você tiver um problema, né? E aí você tem boa parcela da sociedade que consegue se socorrer de planos de saúde, de uma saúde melhor. Você pode ter uma educação, nós temos também uma questão semelhante. Você tem uma grande parte da população que depende do sistema básico de educação e uma parte razoável da população que tem acesso a escolas privadas. Então, quer dizer, a coisa fica um pouco dividida. Agora, a segurança pública pega a todos. Quando você dirige seu veículo, vai ao seu trabalho, vai a uma festa, vai a um casamento, você para no farol, a segurança pública está ali, você sente a falta dela. Esses números que nós estamos lidando hoje no Anuário de Segurança Pública, por mais que eles sejam, houve uma melhora do ano de lá para cá, mas está muito longe de estar bom. Nós estamos longe do minimamente razoável, uma sociedade minimamente tranquila. Então, esse problema da segurança pública pega absolutamente a todos, seja o mais carente, seja aquele que vive na classe média, seja aquele que vive na classe alta. Todos convivem com esse problema porque ela atinge todo mundo.
né? Então, é por isso que eu acho que a sociedade como um todo se vê nesse turbilhão segurança pública e não vê uma solução próxima, porque todo santo dia, quando você sai da sua casa, você sente a insegurança pública. Por mais que os números tenham diminuído, ok, mas estamos muito longe daquilo que seria algo bom, socialmente falando. Doutor Euro, eu vejo que talvez uma das soluções passe por um tema muito impopular, que seja o cuidado com a política penitenciária, né? Onde facções criminosas geram ali uma espécie de recrutamento, né? De novos filiados. Como você vê a política penitenciária atualmente no Brasil? Na verdade, assim, bom, eu sou advogado criminalista, atuo na área há 30 anos e a gente, por estar na área, a gente conhece um pouco como funcionam os presídios, né? O que é uma vida dentro de um presídio. E os nossos presídios, assim, sem querer aqui, pelo amor de Deus, fazer nenhum tipo de crítica a quem quer que seja, mas não é de hoje, nosso sistema penitenciário está falido. Nós temos problemas de superlotação, problemas de violência dentro dos presídios, nós temos questões de má administração dos presídios. Agora, qual que é o problema da política penitenciária? Nós precisamos de mais presídios? Sim, eu sou favorável a vamos construir escolas e não os presídios, mas que seja, precisamos de mais presídios? Sim. Agora, pergunte a qualquer prefeito, a qualquer governador do estado se ele quer ter um presídio no seu quintal. Não quer. Porque presídio dá problema, presídio não dá voto, presídio tira voto, né? E o problema de administrar presídios é uma grande complexidade. Então, faz tempo o Estado, lamentavelmente, perdeu a mão no que diz respeito ao controle do sistema carcerário. São verdadeiras masmorras. E quando o cidadão, nós não temos no nosso sistema legislativo nem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Então, qual que é a ideia? A priori, quem entra dentro do sistema carcerário vai de lá sair um dia. Se ele entra primário, de bons antecedentes, errou uma vez na vida, está cumprindo pena, e sai de lá pior do que era quando entrou, porque o sistema carcerário às vezes o impõe fazer certas coisas, que vantagem a sociedade leva? Nenhuma. Não estou dizendo que os presídios devem ser uma colônia de férias, não é isso. Mas nós precisamos ter uma atenção mais adequada com o sistema penitenciário, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui com o Dr. Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Eurinho, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Nelson, muito obrigado. Cristiano, muito obrigado também. Sempre à disposição e pode contar comigo para o que precisar. Obrigado, viu? Contaremos, certamente. Até a próxima.